Abel sempre tem um plano. Será que este plano é difícil? Olha o desempenho do Palmeiras em jogos em que esteve atrás do placar. Foram 5 vitórias, 11 empates e 29 derrotas. 45 jogos, 19,3% de aproveitamento. Qual será o plano do Abel para esta partida de volta decisiva do Campeonato Paulista? E o Rogério Ceni, a gente traz um comparativo dos trabalhos dele, Flamengo e São Paulo. No Flamengo foram 45 jogos, 23 vitórias, 1 empate, 11 derrotas, um aproveitamento de 59,3%, 86 gols marcados e 55 sofridos, 3 títulos. No São Paulo são 30 jogos, 16 vitórias, 6 empates, 8 derrotas, um aproveitamento de 60%. 40 gols marcados, 27 sofridos e está nesta disputa de título paulista. Edu Afonso e Mendel Bidlovski chegam ao nosso Sport Center para trazer tudo desta decisão de Campeonato Paulista. Edu de um lado, o Mendel de outro. Vou começar ali com o Mendel então. Seja bem-vindo, Mendel. Beijo para você. Beijo, boa tarde, Gláucia, Renato, Fábio Luciano, Edu, boa tarde a todos. Palmeiras se prepara para essa segunda partida da decisão do Campeonato Paulista. Tem que reverter essa vantagem conquistada pelo São Paulo na primeira partida, a vitória por 3-1 do São Paulo. Palmeiras, para reverter essa vantagem do São Paulo, terá o apoio do torcedor tão importante do Palmeiras. Na temporada, o Palmeiras está invicto, jogando em casa com 100% de aproveitamento. São 9 jogos, 9 vitórias, 16 gols marcados e apenas 2 gols sofridos. Por isso, o Palmeiras lutou tanto para ter o Allianz Parque nesta segunda partida, mesmo com o show do Maroon 5 na terça-feira, mas isso teve um custo. Parte do setor Gol Norte tem a visão bloqueada. É uma parte que fica aí a torcida organizada, com a montagem do palco, este setor tem uma visão bloqueada. O Palmeiras, então, surgiu com uma solução bem criativa. Vai colocar um mega telão nesse setor e também 2 telões laterais. Com isso, o torcedor que vier para esse setor não vai ter a visão do campo, mas vai poder acompanhar o jogo pelo telão e apoiar o time, e o time vai ter também o apoio desses torcedores do Allianz Parque. Os ingressos serão vendidos, não, serão distribuídos, gratuitamente a partir de amanhã. Então, só para esse setor aí, Gol Norte, os torcedores então que quiserem ter essa experiência diferente, não vão ver o campo, terão um telão na frente deles, mas vão poder acompanhar, sentir o clima do estádio e também participar, apoiar o time do Palmeiras, que tem essa missão difícil de reverter a vantagem do São Paulo. Também, Palmeiras, para tentar conquistar o Campeonato Paulista, terá um retorno de um jogador importante, Danilo, que sofreu um trauma na coxa esquerda, ficou fora das partidas contra o Red Bull Bragantino e a primeira partida da final contra o São Paulo. Tem treinado, tem tudo para estar em campo, e aí o Jailson vai para o banco de reservas. Palmeiras, que também agora conta com o Kusevich, que estava servindo a seleção chilena, voltou e está à disposição do técnico Abel Ferreira, deverá ser reserva nesta segunda partida. Então o Palmeiras deve ir com o mesmo time do primeiro jogo da decisão e com Danilo, o reforço de Danilo no meio-campo. E nas arquibancadas, então, essa solução criativa do Palmeiras, torcedores que estarão em campo, é bem inusitado, Não verão o jogo ali ao vivo, mas verão pelo telão que vai passar as imagens com o som ambiente, não terá narração para o torcedor sim poder gritar, apoiar bastante o time do Palmeiras, Gláucia. Boa, Mendel. Só torcer pro telão não ter muito delay, né? Se senão... ouvir a galera gritando, peraí, que a imagem tá chegando ainda aqui, minha gente. É um sufoco que a gente passa hoje em casa, né? Porque cada um tem uma operadora, uma coisa você ouve o vizinho gritar, o seu ainda não aconteceu, é sempre assim. Mas agora, Renato, este Palmeiras para essa partida decisiva, o Mendel acaba de nos trazer que a ideia do Abel é de repetir essa equipe, voltando o Danilo, que ficou fora, inclusive, da semifinal contra o Bragantino, Jogou o Jailson mesmo, e agora deve ter essa volta de Danilo, peça importante para esse momento. Muito importante, principalmente para desenvolver o jogo ofensivo do Palmeiras, O Danilo é um jogador de pegada, que marca muito forte, mas que auxilia muito na questão da saída, A gente até
mostrou ontem o problema que o Palmeiras teve para sair com a bola do goleiro, com a defesa e com bola no chão. O São Paulo fazendo o Palmeiras em vários momentos quebrar a bola, né? Ter que se desfazer. Então o Danilo é um cara importante, que é um jogador que aproxima, que gira muito bem, que conduz muito bem a bola em velocidade para conseguir tirar essa bola da pressão. É um jogador muito importante, só que não basta só o Danilo. Acho que o Palmeiras vai ter que ter, sim, o Abel vai precisar ter um plano, porque dentro do que foi o jogo no Morumbi, o São Paulo teve um domínio absoluto, conseguiu pressionar a bola a todo momento, o Palmeiras não conseguiu jogar de fato, tirando ali os 15 primeiros minutos que o Palmeiras conseguia sair da pressão, inclusive, e achar muito bem o Dudu, o Rony em velocidade. Então, é um jogo que a gente vai precisar ver se realmente esses mecanismos ofensivos que o Abel trabalhou muito bem nessa temporada até aqui e que vinham realmente surtindo efeito. O Palmeiras tem gols nesse Paulistão, construindo desde a defesa, saindo com a bola no chão, com movimentos do Dudu trocando ali, Rafael Veiga entrando muito bem na área. Então vai ser um baita de um teste, mas muito complicado. A gente vai ver um Palmeiras que vai precisar propor o jogo realmente contra um São Paulo muito agressivo e que vai tentar dar uma estocadinha de vez em quando. Antes de passar lá para o Edu Afonso, o Mendel me chama de novo, porque ele já foi saber, inclusive, dessa história do delay. Olha aí, a Mendel ligadíssimo sempre. Não tem delay, Mendel. Não tem. Pode chegar, gente. É tempo real, é isso? É isso aí, Glaucia. A gente está acostumado com delay, né? A gente participa das transmissões, está acostumado com retorno com delay, mas a gente acompanha os jogos do Palmeiras aqui no Allianz Parque. A transmissão da imagem que passa no telão é uma transmissão própria do Palmeiras, com as câmeras do Palmeiras. Então, tudo indica que será a mesma tecnologia. A imagem que passa realmente no campo é a mesma que está no telão, com a câmera que o próprio Palmeiras ali grava o jogo. Então, não há esse risco de delay. Só para completar o serviço aqui, esses ingressos gratuitos para o torcedor que ficar ali nessa parte que terá a visão bloqueada acompanhando o jogo pelo telão, é apenas para os sócios torcedores do Palmeiras, que podem, a partir de amanhã, às 11 horas da manhã, entrar no site ingressopalmeiras.com.br. Cada sócio torcedor terá o direito a apenas um ingresso, claro, até se esgotarem os ingressos para esse setor, dessa solução diferente que o Palmeiras encontrou para a segunda partida da decisão do Campeonato Paulista, Glaucia. Boa, Mendel. Então, ó, turma, vai gritar todo mundo junto, que tiver que gritar lá. Fiquem tranquilos. De grátis. Vai lá. Agora, então, vamos com o Edu Afonso e as notícias do São Paulo. Bem-vindo, Edu. Beijo pra você. Valeu, Glaucia. Beijão pra você. Abraço, Renato, Fábio Luciano. Abraço pro Mendel, meu parceiro de reportagem na decisão do título. Seguinte, aqui no CT da Barra Funda, a movimentação maior foi pela manhã com treinamento. E aí quem reapareceu foi o Arboleda. O Arboleda tinha previsão de chegada ao Brasil depois da classificação do Equador para a Copa do Mundo e depois daquele último jogo que nem valia mais vaga contra a Argentina, mas ele quis participar, foi até titular. Tinha previsão de chegada na quarta-feira à noite. Ele não participaria de nenhuma forma do primeiro jogo da final. Mas quinta-feira teria que estar aqui no treinamento. O que aconteceu? O Arboleda não veio. O staff do Arboleda me passou que havia uma autorização do Rui Costa, que é um dos dirigentes, um dos homens fortes, é o executivo de futebol do São Paulo, para que ele permanecesse mais um dia no Equador descansando. Mas o São Paulo disse que não havia nenhuma autorização e o Arboleda foi multado. Bem, resumo da história, ele chegou ontem à noite, participou do treino esta manhã, está à disposição, mas eu acho que não começa jogando, e não é nem pela falta, viu? Glaucia, é porque o jogador Diego Costa, que é o titular, é o atleta de zaga com maior tempo de campo com o Rogério Ceni na temporada. É titular absoluto do Rogério. Foi só preservado. E o Léo, que seria teoricamente o jogador a sair para a volta do Arboleda, fez uma partida, não existe partida perfeita, né? Mas uma partida muito boa, beirando ali aquilo que o Rogério pediu de perfeição na marcação do Palmeiras. E olha, não acredito, mesmo que o Arboleda tivesse se apresentado na hora certa, no dia certo, treinado desde quinta-feira, que ele fosse tirar o Léo do time. Aliás, por falar em time de São Paulo, com o Arboleda voltando e com o Gabriel Sara fora, a gente tem uma tela já de uma possibilidade que aconteceu muito pouco nesta temporada. Nas 12 partidas iniciais do Paulistão, no jogo de quartas de final contra o São Bernardo,
E nos 2 jogos da Copa do Brasil, Campinense e Manaus, o Rogério trocou o time sempre. Em algumas circunstâncias, 4, 5, 6 substituições de um jogo para o outro. Mas, de repente, nessa fase final, ele resolveu esticar um pouquinho mais o fio. Contra o Corinthians, a formação foi essa que está na tela. E contra o Palmeiras, o jogo de quarta-feira também. Foi a primeira vez que o Rogério, em 2 jogos consecutivos, manteve o mesmo 11 titular. E eu tenho comigo aqui, pelas informações que eu captei aqui do treino de hoje, que isso deve acontecer novamente na partida de domingo. Jandrei no gol, Rafinha, Diego Costa, Léo e Wellington. Meio de campo com Pablo Maia, Nestor, Igor Gomes e Alisson. E ataque com Caleri e Éder. Há uma chance grande do São Paulo esticar aí a terceira partida seguida com a mesma formação. E o que colabora para isso? Primeiro, é o título. O Rogério confia nesse time. Segundo, no meio da semana que vem, tem estreia da Sul-Americana, uma viagem desgastante. O jogo é na quinta-feira, mas como agora a Sul-Americana não é mata-mata, o São Paulo vai que não vá com o time titular nessa estreia, que vai aí com um time alternativo ou um time com alguns titulares e alguns reservas. Ele não precisa decidir a classificação logo nesse primeiro jogo. Ele vai ter outros 5 e 3 em casa para poder se classificar. Então esse novo formato da Sul-Americana ajuda bastante. E aí, talvez os titulares que, se ganharem o título ou se perderem, tenham uma semana mais tranquila até a estreia no Campeonato Brasileiro, domingo da outra semana, às 18 horas, no estádio do Morumbi contra o Atlético Paranaense. Antes de eu devolver, até com os nossos comentaristas falando desse fato do Rogério esticar a corda com um time só por 3 jogos seguidos, amanhã, apesar desse tempo aqui que não está ajudando muito, treino confirmado no Morumbi às 10 da manhã, com um ingresso simbólico de R$2 e não R$2.000, como eu falei de manhã e assustei todo mundo, R$2. Expectativa, mesmo com tempo nublado, de 30 a 40 mil torcedores que poderão dar aquele último incentivo aos jogadores do São Paulo. E assim que terminar o treino, vai ter lá mesmo no Morumbi uma entrevista coletiva do Rogério Ceni e a gente vai tentar desvendar os últimos mistérios do São Paulo para a decisão do título paulista. Glaucia. Bom, Edu, gostei da correção do ingresso. 2.000 aí já era bastante, né? Para o treino ainda, poxa vida. Mas tá feito. R$2, então, para amanhã acompanhar esse último apronto do São Paulo antes da decisão. Beijão, Edu. Beijo também ao Mendel, essa dupla incrível que nos trouxe as informações da decisão do Paulista. Agora, Fábio, mais do que repetir essa equipe, o que o São Paulo precisa é repetir a atuação, a postura dessa primeira partida diante do Palmeiras para ficar com esse título, né? É isso, Glaucia. O São Paulo fez um grande jogo, méritos muito do Rogério, do elenco, né? Alguns jogadores do São Paulo fazendo a diferença, alguns jogadores experientes, alguns jovens jogadores conseguindo ter atuações de alto nível. Mas passa muito também pelo trabalho do Rogério Ceni, né? As escolhas que ele vem fazendo, até como o Afonso colocou, né? A escalação do time, mantendo um time base, um time que tem um pouco mais de entrosamento. Não é fácil repetir a atuação que o São Paulo teve, até pelo apoio do torcedor. Então, a gente sabe que isso impulsiona o jogador se dedica mais e se entrega mais, porque tem na arquibancada o apoio da sua torcida. Agora, é uma outra forma de encarar o jogo. O São Paulo tem uma vantagem, uma boa vantagem, pelo elenco que o São Paulo tem em mãos, mas joga no campo do Palmeiras, então o Palmeiras vai ter essa motivação extra, né? O Palmeiras tem um grande elenco, atuou abaixo, né, do esperado nesse primeiro jogo, mas tem um treinador muito competente e vai ter o apoio do seu torcedor. Então, eu acredito que é um jogo fácil, é tranquilo para o Palmeiras ou para o São Paulo? Não. Mas vai ser um jogo diferente, porque o Palmeiras vai propor o jogo, vai ter que propor o jogo para buscar o resultado. O São Paulo vai ter que não garantir esses gols que fez, essa vantagem de gols que teve no primeiro jogo, mas vai ter que saber jogar com esse resultado também. E existe uma grande rivalidade se criando, né? A gente fala muito do Abel, agora temos o Rogério fazendo um grande trabalho também. Então, se essa rivalidade é levada para dentro do campo, a gente também pode imaginar o que vai acontecer também com esses times na mão dos seus treinadores. Boa, vamos fazer a nossa primeira pausa aqui no Sport Center. Ainda tem muita coisa boa por aí, hein? Vem Corinthians, vem também decisão no Mineiro, Copa do Nordeste, decisão no Gaúcho. Não sai daí que a gente já volta com tudo isso, viu?